Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Os Intrusos de 2020, um filme que supostamente é de terror e foi dirigido aí por um diretor chamado Julius Berg, primeiro filme que eu assisti desse diretor. O filme é uma parceria aí do Reino Unido com a França e nesse momento que eu tô gravando o vídeo, no dia 29 de abril, está disponível no Amazon Prime Video aqui no Brasil. Então, vamos começar com a crítica. Antes, claro, aqueles mesmos avisos. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o vídeo e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos aqui no Memórias de Cinema. Galera, vamos falar sobre Os Intrusos. E como eu faço aqui com vários filmes, eu sempre falo por que eu assisti esse filme, sabe? E eu vou ser bem sincero, eu só assisti esse filme por causa da Maisie Williams. Pra quem não sabe, é a Arya Stark do Game of Thrones. Eu sou super fã de Game of Thrones. Vocês podem ver aqui que tem todos os livros, tem os bonecos, tem. Eu tô usando camisa aqui de Game of Thrones, enfim. Eu sou muito fã de Game of Thrones e eu torço muito pelos atores de Game of Thrones, sabe? Eu torço muito pelos sucessos deles. Então, assim, até por causa disso, eu decidi assistir esse filme por causa da Maisie. E aí eu tava torcendo justamente para ser um filme bom e para que ela tivesse uma atuação boa, né? Mas vamos falar sobre isso. Vamos lá, qual que é a história dos intrusos? Os intrusos é basicamente o seguinte: a gente tem um grupo de 3 jovens adultos, sabe? E eles decidem que vão assaltar uma casa, certo? Basicamente tem um casal de idosos que mora sozinho lá numa uma casa gigante, numa mansão no meio do nada, e aí os três decidem que vão assaltar essa casa. E aí, justamente na hora que eles vão assaltar, uma das namoradas desses 3 caras, né, que é justamente a personagem da Maisie, aparece porque eles estão utilizando o carro dela. Então a gente tem esses 4 personagens envolvidos no roubo. Então os velhinhos saem, eles vão assaltar a casa, e aí obviamente você já sabe que em algum momento os velhos vão voltar e vai dar merda, né? A verdade é essa. Então essa é a trama básica do filme, não vou entrar em mais em spoilers, mas sinceramente tanto faz você ter spoilers desse filme ou não, porque basicamente esse filme é um dos piores filmes que eu vi nos últimos tempos. Por quê? Porque ele cria toda uma história de tensão, e de que algo extremamente ruim vai acontecer, sabe? É que, tipo, tem um grande segredo nessa casa e que os velhos são pessoas extremamente assustadoras e que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. E no começo do filme, no primeiro ato, isso até me enganou, sabe? Eu até comprei a história no primeiro ato. Eu pensei, pô, os caras vão entrar ali na casa, sabe? Eles vão olhar, vai ter alguma coisa. Eu tava esperando algo meio como aquele filme. Eu até esqueci o nome do filme em português. Eu acho que é O Homem Sem Sombra, um negócio assim, que é o cara que não. O cara que é cego. E aí tem um grupo de jovens que também vai entrar na casa dele. E aí ele faz meio que uma brincadeira de gato e rato. Então eu tava esperando algo meio assim. Só que o problema desse filme é que os minutos passam, as cenas passam e nada acontece, tá? Nada acontece. Na verdade acontecem umas coisas extremamente mal feitas e coisas que não fazem sentido, do tipo personagens secundários tendo ações extremamente burras, ou o casal de velhinho não fazendo nenhum sentido a personalidade deles, simplesmente isso. Ou a personagem da Maisie Williams, que em diversos momentos ela se deixa levar por aquela história que nada faz sentido, enfim, é uma bosta. Esse filme é horrível, sabe? Você fica esperando as coisas acontecerem e nada acontece. E aí você fica se questionando, cara, não é possível que esses personagens sejam tão burros, mas eles são burros. E aí justamente o filme, ele parece que brinca com as pessoas que estão assistindo. Eles acham que nós, telespectadores, somos burros por acreditar numa história dessa.
Então é extremamente chato. E aí chega no final do filme, tem tipo, em tese, tem um super plot twist, que também é uma droga, que todo mundo já esperava um negócio daquele. Então, assim, é um filme que não faz sentido, é um filme que tenta construir uma tensão que não dá certo. Chegou um momento do filme, gente, assim, acho que em 45 minutos, 50 minutos, eu já não tava aguentando mais. Se tornou uma tortura assistir esse filme. E como eu falei, eu assisti esse filme só por causa da Maisie Williams. E, cara, ela tá muito ruim aqui nesse filme. Mas eu acho que ela nem tem culpa, porque de fato é um roteiro horrível. Os diálogos são muito ruins, cara. Os velhinhos, meu Deus do céu. Eles têm uns diálogos que são tão vergonha alheia que não é possível, sabe? Não é possível. E assim, esse filme, pelo que eu tava vendo antes de gravar, ele é baseado em uma história de quadrinhos. E assim, eu não li essa história de quadrinhos. Mas me deixou muito curioso pra saber se a história de quadrinhos é tão ruim como esse filme. Então, assim, eu não tenho mais o que falar. De fato, assim, em outras características desse filme. Esse filme foi um fracasso de bilheteria e também foi um fracasso de crítica. Também foi um fracasso de público. É só você entrar, por exemplo, no IMDb e no Letterboxd, você vai ver que as notas são extremamente baixas. Então, esse filme é um consenso de que é um filme ruim. E, enfim, ele até tem uma ideia boa, como eu falei. Os primeiros 30 minutos eu até tava comprando aquela ideia, sabe? Só que o problema é que nada vai acontecendo e o filme ele vai te deixando cada vez mais irritado. Então, assim, se o interesse desse filme de fato fosse deixar o telespectador irritado, aí eu digo que o filme conseguiu toda a sua proeza. Mas se não, realmente é um fracasso. Eu acho que se fosse para dar uma nota, seria uma nota 2 de 10, tá? 2 de 10. Eu ainda dou uma nota 2, porque como eu falei, o começo do filme tem tem algumas coisas interessantes. Mas, no geral, não tenho o que falar, é realmente um filme muito ruim. E, sinceramente, assim, se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários para ver se você concorda comigo. E se você ainda não assistiu, óbvio, eu sempre vou falar para você assistir o filme e ter a sua própria opinião. Mas, sinceramente, eu não recomendo. A única coisa boa é que esse filme tem 1h30, então, assim, mesmo ele sendo ruim, ele pelo menos acaba rápido. Mas eu vou ser bem sincero, essa 1h30 pareciam que eram quase 3 horas, sabe? De tão ruim que é esse filme. Então é isso, galera. Essa foi aqui mais uma crítica no canal Memórias de Cinema. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao canal Memórias de Cinema, caso seja o seu primeiro vídeo. Meu nome é Pedro. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer o vídeo e mais pessoas poderem encontrar esse vídeo. Muito obrigado, a gente se vê na próxima crítica. Espero que seja um filme bom. No próximo vídeo aqui no canal, a gente se vê e tchau!